Pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A paz do Senhor Jesus a todos. Quero aqui falar a palavra de Deus, trazendo o tema Jesus, o mediador. O texto bíblico base está aqui em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que é mediador? O mediador é alguém que se coloca como intermediário entre duas partes, trazendo reconciliação, conserto, acordo entre duas partes. No caso, o Senhor Jesus se coloca entre os homens e Deus, o Pai. E com seu sacrifício na cruz, com seu próprio sangue, pagando assim o preço por nossos pecados e trazendo a eficiência desta função de mediador. Com o seu sangue na cruz, sendo vertido na cruz, ele fez esse trabalho, desempenhou essa função com eficiência, porque nós os homens, estávamos de costa para Deus, mas através do sangue de Cristo, agora chegamos perto, nos aproximamos, a tal ponto de nos tornarmos filhos de Deus. É o que vamos ver ainda nos próximos minutos, nesta palavra. Agora veja ainda aos Hebreus, epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Gente, louvado seja Deus. Só Jesus foi eficiente e suficiente para trazer esta reconciliação através deste melhor concerto. Veja ainda aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Louvado seja Deus. Veja ainda, eu estou só citando aqui, por causa da hora, ainda capítulo 12, versículo 24 de Hebreus, que diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, do que o sangue de Abel. Então, com o derramamento do seu sangue em nosso favor, nos trazendo purificação, ele então torna-se eficiente como mediador entre Deus e os homens, a ponto de nos tornar filhos de Deus, conforme aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veio para os que eram seus, isto é, para os israelitas. Mas eles não receberam, eles não creram no Senhor Jesus. E aí
todos quanto o receberam. Foi dado o poder, a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Para ser filho de Deus é muito fácil, é só aceitar a Cristo, crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e então, a partir de então, ter uma vida com Deus, na presença de Deus. Veja ainda como ele nos tornou filho, aos Romanos capítulo 8 e versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, que quer dizer pai ou papai, trazendo assim uma intimidade entre pai e filho. Veja, de intrigados com Deus que nós éramos. Estávamos realmente intrigados com Deus. Agora nos tornamos filhos através do sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. Veja, o versículo 16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora temos intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Ninguém pode se aproximar de Deus, a não ser através do Senhor Jesus. Aí o versículo 17 fala que somos também herdeiros de Deus. Veja isso. Aos Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Então, ainda aos Gálatas, capítulo de número 4. Aos Gálatas, capítulo 4, e versículo de número 6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Louvado seja Deus. Então, nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, temos intimidades com Deus. E ainda quero mostrar aqui aos Hebreus 10, o versículo 19, veja a ousadia, a intrepidez que Deus nos dá para nos chegarmos a Ele. Aos Hebreus 10 e 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, a sua carne que foi rasgada, para que assim pudéssemos ter, através deste sacrifício de Cristo, termos acesso a Deus, intimidade com Deus, ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus. Somente através do Senhor Jesus temos esta oportunidade, esta ocasião, este privilégio de sermos o que somos. Todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus, confessando como seu único Senhor e Salvador, a partir de então, passa a testemunhar de Cristo. Agora, então, tem o privilégio de andar com Deus, ser íntimo de Deus através
do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus fale ao seu coração. Amém.